Fala, rapaziada, estamos aqui hoje com o Felipe Alabinha, nosso craque, Tudo bom? nosso craque aí do nosso IFC 24. E hoje, né, a gente está trazendo esse programa aqui para mostrar para vocês, que é conhecendo os nossos players, né? E o Grêmio ele se reforçou muito para dar entrada, dar esse pontapé inicial no projeto. E antes da gente falar um pouco da história do Alabinha, eu queria que vocês soubessem, né, e a gente entender por que é Alabinha. O nome dele é Felipe, mas no cenário do FIFA, do IFC, todo mundo conhece ele por Alabinha. Conta aí um pouquinho para nós. Por que esse apelido? Primeiramente aqui me apresentar, meu nome é Felipe Ferreira Leite, sou natural de Cajamar, São Paulo, conhecido como Alabinha. E veio esse nome porque o pessoal fala que eu me assemelho com o Alaba, jogador do Real Madrid. Tá no Real Craque da Madrid, bola, tá no no Real Real Madrid, Madrid craque da ainda. bola. Na época ele era do Bayern de Munique, e agora ele no Real Madrid, o pessoal fala que eu pareço com ele. Eu sou meio suspeito a dizer, porém pegou e não tem nenhum problema com isso e é Alabinha agora. É o É o Alabinha. Alabinha. E o Alabinha é craque no FIFA ou não é craque no FIFA? O Alabinha é craque no FIFA. É O craque Alabinha no tem uma FIFA. história aí, já conseguiu garimpar uns títulos por aí, no Brasil, mundo afora, sul-americano. Então, estamos aí no Grêmio agora no novo projeto, se Deus quiser, para somar e continuar conquistando as coisas. Coisa linda. E Alabinha, que nem o Alaba lá do futebol da vida real, tu também é muito craque dentro do FIFA, né? A galera saber um pouco qual é o teu histórico dentro do FIFA. Sei que tu começou no Xbox, não era hoje, para quem não sabe, o competitivo ele acontece somente dentro do Play 5. Mas antigamente não, antigamente tinha o Play 4 e tinha o Xbox, e poderiam ter, os campeonatos eram para os consoles separados. Então conta um pouquinho da tua trajetória, quantos anos tu começou, porque tu é bem novo também, né, Alabinha? E com quantos anos tu começou, entrou nesse cenário competitivo, fala um pouquinho mais aí para nós. Então, eu comecei no cenário competitivo com 16 anos, que é o piso da idade ali. 16, tu já 16 jogou o teu anos. primeiro campeonato Joguei o profissional? campeonato profissional com 16 anos. Nossa senhora. Eu já comecei a jogar FIFA com 14 anos. Na época era o FIFA 18, se eu não me engano. Comprei o Xbox, na época era o Xbox, aí não tinha idade para competir. Fiquei esses 2 anos só jogando WL. E voando, já voava? Me aventurando nos modos do FIFA sem ser o competitivo. Aí a partir dos 16 anos comecei a competir. Na época era o Xbox. Aí participei de um campeonato, só que eu perdi outros dois porque eu não conseguia me classificar para os dois primeiros. Daí no terceiro eu fui bem, no meu primeiro campeonato, e no quarto eu já classifiquei para a França. Isso em qual FIFA? Isso no FIFA 20. No Quando 20. tudo começou, FIFA 20. Que eram no formato de qualifies ainda também, ou como é que era naquela época? Na época tinha mais campeonatos, né? Nessa época do FIFA 20 tinha 5 campeonatos. Eu não participei dos dois primeiros. Meu primeiro foi o terceiro, que eu não fui tão bem, mas foi uma experiência muito boa. Sim. E no quarto eu já consegui ir bem, classifiquei para o torneio em Paris, Em e Paris. lá foi tudo começou. Imagina o primeiro ano jogando competitivamente, profissionalmente e já com uma viagem internacional. Uma viagem internacional. Para mim foi um baque muito grande, mas consegui assimilar muito bem. Sonho de criança, né? Sonho de criança. Como eu te falei um pouquinho antes, que ontem, minha primeira viagem de avião foi para a França, não tinha saído para nenhum lugar, não tinha viajado. Primeira viagem de avião foi para a França. E como que foi lá o resultado nessa primeira viagem? O resultado porque o cara chega muito cru, né? Chega novinho, sim, chega sem toda aquela malícia. Na época dos classificados, eu não vou me lembrar se era 64 ou 32, era um ranqueamento para descobrir os primeiros chaveamentos das partidas. Aí quando eu saí do Brasil para ir para a França, já estavam falando que você vai pegar o Tex na primeira partida. Porque na época o Tex era o cara que mais estava ali no topo de classificação. Então eu pegava o primeiro e eu era o 64º. Você entrou ali por último? Eu entrei por último. Nossa. Aí nessa, falaram primeiro que era o Dossari. Aí eu falei, Dossari. Absurdo também. Absurdo também. Só que aí quando falou o Tex, eu falei, nossa, ferrou. Aí na primeira partida eu peguei o Tex. Era ele mesmo? Era ele mesmo. E aí? Aí comecei perdendo já, 0/1. Na época era suíço, né? Igual é hoje atualmente. Você pega o primeiro, todo mundo tá 0/0, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Você pega, eu perdi. Aí no segundo jogo também perdi. Só que aí depois foi só alegria, consegui uma remontada. E como é que eram quantos jogos nesse primeiro dia de suíço? Basicamente, se você faz 3, você passa dia. Se você perde
3, você Tá, tá tinha que eliminado. fazer um 3/2 para ir pro Tinha que segundo fazer um dia. 3/2 pra passar pro segundo dia. Perdeu pro Tex, perdeu a segunda, Perdi a e segunda, depois emplacou. depois só ganhei. Nossa Depois só senhora. ganhei. E nesse campeonato eu terminei top 4 lá e perdi Meu pro Deus. mesmo Tex na semifinal. Sim. E ele Daí- foi campeão? E ele não... Ele foi campeão... Não, ele perdeu na final do Xbox pro Dossari. Inclusive quem foi campeão desse que eu fui foi o Zezinho, que é meu teammate Foi o Zezinho. hoje. O Zezinho também, que é nosso player do Grêmio também, do Grêmio Esportes. Que E ele- coincidência. E ele foi campeão desse circuito aí. Que foi o Zezinho, até provavelmente já deve ter visto nosso outro episódio, o Zezinho foi o único brasileiro a ser campeão mundial de FIFA, certo? Sim, um circuito na França. E o Alabinha tava nessa. Eu tava nessa. Ah, então eu achei que tu ia ter chegado cru e tu ia nos contar que o cenário não foi tão favorável, no fim das contas tu chegou lá derretendo todo mundo. E nessa época... Não sentiu o peso do presencial. Senti, mas depois você vai indo bem, as coisas vão acontecendo, você vai elevando assim suas forças, não é expectativa, mas a sua confiança vai Sim. dando um passo a mais ali. Eu fui me sentindo muito bem e tal. Que legal. Foi tudo fluindo. Inclusive nessa época, se você ficasse top 4, você já classificava para o próximo evento da EA, que era uma coisa que tinha na época. E eu tava classificado para outro evento da EA, só que aí veio a fatalidade da pandemia e tal, aí tudo foi cancelado. No teu auge, Magrão. No auge, no meu primeiro Deus. campeonato, aconteceu isso. Bom, Labinha, fala aí pra nós um resumão, né, de como foram, após esse início, que foi muito bom, muito legal, 21, 22 e 23, um resumão que tu possa fazer dessas temporadas. Tá. Vou começar pelo 21, porque se o FIFA 20 foi bom, o FIFA 21 foi melhor ainda pra Ó. mim. Foi melhor ainda, foi muito bom o FIFA 21. Assim como no 20 eu não comecei tão bem, só que às vezes é uma forma de você não deixar cair e levar isso como uma motivação para continuar tentando melhorar e tal. O primeiro e o segundo Qualify não fui bem. O terceiro já foi uma remontada, já comecei a ir melhor. O quarto eu tava quase lá, faltava um pouquinho. E no quinto eu fui campeão do Qualify. E depois somei a pontuação, porque no 20, como ficou tudo online, as fases, cada Qualify você ia somando os pontos. E no final desses 5 Qualifies você ia conseguir uma pontuação, e se você ficasse no top 16 você participava dos playoffs, que eram os melhores, só a nata Sim. do Xbox na época, que ainda não era PlayStation. Então foram os top 16 do Xbox participar desses playoffs. Que daí era presencial também. Também não era totalmente online. Online? Essa temporada do FIFA 21. Ah, o 21 não teve nada presencial. Teve nada presencial. Eles falavam que tinha a chance de ser o Mundial final. Só que como estava na transição de acabar a pandemia, na Europa estava um pouquinho já mais flexível, porém, como na América do Sul estava um pouquinho ainda, vamos dizer, para trás nessa questão da pandemia, não deixou o pessoal daqui ir, tipo, não deixou, mas assim, eles queriam ser totalmente acabar isso para conseguir levar a gente também, levar o pessoal da sul-americano, porque o pessoal europeu não tinha tanto esse problema, mas Sim. aí eles cancelaram de um modo geral para ficar justo com todo mundo e tal. Aí veio os playoffs, e nos playoffs eu também fui campeão no FIFA 21. Foi campeão dos playoffs daí. Dos playoffs do FIFA 21. Nossa senhora. E os 2 finalistas dos playoffs iam para esse Mundial. E nesse Mundial tava todo mundo expectativa 1000 para rolar, não aconteceu por conta da pandemia. Então, assim, acredito que o meu auge, os campeonatos que eu fui campeão ou que eu cheguei perto de classificar, eles foram cancelados, e isso foi um baque muito grande para mim, assim, porque dava para dado assim, se eu fui campeão e tive uma visibilidade boa, assim, na América do Sul, Sim. no continente. Sim. Eu não conseguia, assim, me expandir para o mundo, porque sempre bloqueou, assim. Tinha alguma coisa que parecia. Fatalidade. Sim. Acabou que não consegui disputar fora do Brasil, fora do continente sul-americano, por conta desses da pandemia, né? Dos por imprevistos, bem dizer. O teu papel tu fez, mas infelizmente teve outras coisas. Nossa senhora, então o 21 foi... E aí no fim tu foi campeão dos playoffs e teve pelo menos online o campeonato mundial? Não teve também? Não teve nada. Parou ali. Aí parou ali. Então podemos dizer que tu foi o melhor jogador sul-americano do FIFA
do 21, FIFA assim, 21. o Foi. FIFA 21 ele teve várias etapas. Ele teve, se eu não me engano, no começo do FIFA 21 teve Libertadores, foi um campeonato muito grande. Uhum. Na metade teve algum outro campeonato que eu não vou lembrar. E no final foi aonde eu tava na minha ascensão, que foi no Qualify 5, que eu fui campeão, e nos playoffs. Então, em uma das etapas do FIFA 21 eu tava. Terminou Eu com a figurei coroa entre na os melhores, cabeça. Que irado, eu que figurei irado. entre os melhores ali e deu muito certo. Sensacional. E o 22, como que foi? Cara, aí no 22 e 23 eu tive um monte de, assim, pensamentos que, igual eu te falei, as fatalidades mexeu bastante Sim. comigo. Porque a gente Então, sabe que, querendo ou não, o FIFA, o UFC 24, enfim, ele é um jogo que a gente se dedica muito e só quem joga sabe tudo que tu precisa passar para conseguir chegar lá. Então imagina tu pensar que tu fez de tudo, chegou lá e teve algo fora que de certa forma te atrapalhou. Imagina como inicia o teu mental na próxima temporada, pensando que tu vai ter que fazer tudo aquilo de novo e que tu sabe que a chance de dar tudo certo, ela é muito difícil. Então eu tenho certeza que isso já deve ter entrado te abalando já, porque talvez pode ter passado pela cabeça que era a chance da vida, né? Sim. E aí talvez tu na chance da vida deu uma infelicidade, uma fatalidade dessa. Sim. Mas aí, conta pra nós, o 23, o 22 então, e o 23. O 22 e o 23, como eu te falei, foi uma transição muito difícil para mim, ainda mais porque o circuito competitivo ele deu uma mudada. No FIFA 20 e 21 era totalmente voltado para cada um, entre aspas, depender de você mesmo, você competir e tal. No 22 e 23 deu uma mudada. Eles focaram muito em duplas nos campeonatos. Inclusive, eu acho que eles julgaram como não deu certo, porque nesse EFC a gente viu que não teve campeonatos Sim. grandes em duplas. Então, só que assim, no 22 e 23 eu tinha duplas assim incríveis que eu não tô mais com eles, não jogo mais com eles, não são mais meus teammates. Sim. Só que eu tive duplas incríveis e eu não consegui assim ter resultados expressivos. E individual também não consegui ter resultados muito expressivos, mas sempre continuei jogando e tal. O 22 e 23 foi uma transição difícil, porque também o estilo do jogo ele mudou muito. Sim. O FIFA 20 e o 21 era um estilo, a partir do 22 e 23 ele mudou. Ele não... Que daí foi pro Play também, no 22 e 23, né? Passou... Saiu do Xbox, Sim. foi pro Play, saiu de uma geração antiga, foi para uma geração Sim. nova. Então foram muitas mudanças de console, de geração, de tudo, dentro de um mesmo jogo, né? Sim, ele não passou a ser um jogo que era mais cadenciado, igual sempre foi, assim, no 20, 21, que você cuidava muito da bola, você era mais recompensado. No 22, 23 ele teve uma transição bastante, assim, diferente em questão de gameplay. Eu senti isso, então pode ter me prejudicado, mas, assim, eu acho que o FIFA hoje é muita adaptação. Talvez se eu tivesse feito coisas diferentes, eu poderia ter sido melhor e tal. Sim, mas tudo é aprendizado, tudo é experiência. Ainda mais, sim, eu tenho uma trajetória muito pequena, assim, no FIFA e eu sempre consegui assimilar as coisas muito bem, então acredito que faz parte do processo, passar anos ruins. Como todo atleta, né? O atleta do esportes é um atleta, como qualquer outro. E nem todo atleta consegue viver no auge, só Messi e Cristiano Ronaldo. Fora esses dois, é difícil tu ver algum atleta que consiga estar sempre no auge. Mas, mesmo não tendo 2 anos tão maravilhosos, o Alabinha estava lá também, estava nos campeonatos, estava participando, não baixou um alto nível, mas também eu acredito que surgiram outros players também que tiveram uma ascensão, querendo ou não, isso também causa uma competitividade ainda maior para o cenário. E não é à toa que mesmo ele tendo esses que ele julga baixo nível, mas a gente sabe que é altíssimo, acabou daí no 24 agora, iniciando já no projeto do Grêmio Esportes, né? E aí uma pincelada rápida, assim, contar pra nós, como que foi essa temporada? O 24 ele foi um pouquinho mais curto em relação aos outros, assim, porque mudou, né? Saiu o FIFA, agora virou o IFC, e o projeto do Grêmio foi uma coisa que, cara, um projeto que é um clube de futebol, um clube gigante, um dos maiores do Brasil, com uma estrutura incrível, você tá por dentro de pessoas muito capacitadas que tá ali. Então isso foi um combustível a mais. Motiva muito, né? Um combustível muito grande para você estar ali querendo cada vez mais elevando o nome do clube
em uma modalidade diferente, e também o seu próprio nome em prol de, tipo, a organização. Sim, Então, isso, participando do projeto, né? participando do projeto, então foi uma motivação muito grande. E esse FIFA, a não ser, ele pode ser curto, só que na minha concepção, as coisas que eu consegui fazer depois de ter 2 anos abaixo, esse ano eu consegui ter um combustível a mais, tá Legal. figurando entre os melhores Que novamente. agora vai de novo. E Agora agora vai vai de voltar novo. para onde nunca deveria ter saído. Tipo Sim, isso. Que é. legal. O FIFA é aquele negócio. Você chegar, entre aspas, pode ser fácil, o difícil é você se manter. Isso. É Assim isso como aí. todas as coisas. Chegar é Isso aí. fácil, o difícil é Isso. você se manter ali entre os melhores. E esse ano foi uma deixa eu pensar uma palavra. Foi. Não sei. Uma forma, assim, de tudo que eu fiz que não ainda tem muita lenha para queimar. Sim. Ainda tem muita lenha para queimar, com certeza. E foi só o primeiro ano de primeiros meses, né? No primeiro ano de projeto, os primeiros meses, Sim. acredito que os próximos a gente vai ter muito mais coisas para. Até porque tu vem se desenvolvendo também numa outra parte, que é a parte de lives que tu vem Sim, fazendo também, numa produção de conteúdo, tu vem fortalecendo não só o Alabinha como um player, mas o Alabinha como uma personalidade, uma imagem dentro do cenário também. Isso é muito bacana. E tudo isso é uma transição que, querendo ou não, precisa de um tempo para que tu consiga alinhar tudo e que tudo consiga andar no nível trilho, desejado, né, no sim, trilho. exato. Mas que legal. E Alabinha, pra gente sair agora um pouquinho da história, mas entrar numa parte que quem acompanha, quem vê, assiste principalmente esses bate-papos com pro players, tem muita vontade de entender e quer se desenvolver, a galera pergunta muito como que funciona um treino de um pro player, ou o que te fez, na verdade, virar um pro player, né? Por onde que tu procurou absorver conteúdo, quais eram as formas que tu tinha de estudo. Hoje é muito mais fácil, hoje a gente tem diversos perfis que ensinam uma dica ou outra, mas na época que tu começou não existia Não nada tinha muita disso. coisa, né? Não tinha. Todo mundo escondia o jogo. Sim. Então cada um tinha que achar a sua própria forma de crescer, de melhorar a sua jogabilidade. Como que tu fazia isso? E talvez, se tu faz isso até hoje, que forma que tu faz para estar por dentro do meta? Certo, então, é muito interessante essa pergunta. E eu, assim, eu particularmente, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu pegava as coisas muito rápido, sabe? Porque quando eu surgi lá atrás, o pessoal que surgiu também comigo, em época de 18, 20, 19 também, os maiores eram muito grandes, tipo, os nomes das pessoas. E era muito difícil você chegar nos caras, nos prós. Então você tinha que consumir conteúdo do pessoal que jogava bem em live, que na época era o Sim. Falaz e o Senna, eram essas duas referências. E eu gostava muito de assistir eles. Só que, assim, sobre jogar, ser pró, eu consegui pegar as coisas muito rápido, sabe? No FIFA 18, 19, que era a época que eu ainda não competia, eu consegui atingir um nível muito bom só jogando. Basicamente só jogando, não tinha nenhum tipo de treino, porque hoje é muito fácil você conseguir treinar. Você entra em grupo de WhatsApp, você pega lá os códigos que o pessoal coloca para você Sim. treinar, você tá treinando, você pega suas 3, 4, 5, 6 horas por dia, aí depende muito do estilo da pessoa, se ela gosta Sim. mais de jogar, se ela joga uns 3, 4, 5 jogos e o resto ela assiste para ver o que ela fez de errado e tal. Só que assim, eu tive muita facilidade em pegar as coisas e eu era mais nessa linha. Eu jogava, não jogava muito, não pegava uma quantidade muito alta de Até horas para. porque quantidade Não é não é qualidade, qualidade. exato. Então, até algo que eu falo também, não adianta tu ficar jogando 6, 7, 8 horas de FIFA, puxando uma partida atrás da outra e fazendo coisa errada uma partida atrás da outra. Mais vale tu sentar. Eu até prefiro quando a pessoa está querendo realmente evoluir, dar a sugestão de senta, joga 3 partidinhas ali bem concentradinho e analisa essas tuas 3 partidas bem concentradinho, porque passou daquilo ali, a chance de tu começar a jogar no automático é muito grande, né? Grande, sim. E Então, isso não tá no seu 100%, né? isso, Quando você exatamente. começa a querer só ficar jogando por jogar, você começa a ter não é perspectiva, mas uma percepção Isso, faz no do que você está automático. fazendo. Você não Isso, consegue ter uma perspectiva do que você está fazendo ali, você não consegue se concentrar, chega uma hora que você faz tudo no automático, sim, basicamente. E isso não é benéfico para você isso. que está querendo um alto nível, uma alta performance e tal. Então,
Hoje, se alguém quiser, a dica que eu dou para alguém, tem muita, eu tô mesmo fazendo a pergunta e respondendo. Da pessoa que fala, qual a dica que você dá hoje para quem você quer ser um pro player? Cara, assiste os melhores, tenta fazer o que eles fazem, Isso. não tenta fugir do que eles fazem ou querer fazer diferente, porque o melhor jeito de você alcançar quem tá no topo é você fazer a mesma coisa que ela. Perfeito, Só que às perfeito. vezes você quer burlar isso e você vai aprender, mas depois você vai ter um limite. Você respeitar o processo, sua tendência é subir mais do que você chegar de um jeito assim, querer pular etapas e depois você não sabe o que você tem que fazer. Exato. Eu gosto de falar, sempre falo desse processo que tem um nome que é modelagem. Tudo que tu quer ser alto nível na tua vida, tu descobre, exatamente, descobre quem tem aquele alto nível, que tu quer ter um nível parecido, e começa a tentar replicar as mesmas coisas que essa pessoa faz. Ou tu vai ter resultados próximos, melhores, ou pouco pior, porque tu vai estar fazendo a mesma coisa. Então esse processo de modelagem dentro da gameplay do FIFA também é da mesma coisa, não muda nada, né? Exato. Legal, Alabim, legal. Em relação a treino, assim, quando tá. Tem épocas que acaba não tendo campeonatos, fica mais, né, finaliza a temporada, como esse próprio IFC agora acabou sendo um pouco mais curto, mas na época ali que tá no bicho pegando da temporada, qual é a tua média de horas de treino, de dedicação pro profissional, mais ou menos, por dia, ou é um dia sim, um dia não? Como que funciona a rotina de treinos? Assim, quando eu comecei a treinar, ter uma rotina, assim, por exemplo, o campeonato é daqui 3 semanas, um mês. Eu tiro a primeira semana, assim, para ficar tranquilo, para talvez ver algumas coisas só. E quando 3 semanas antes, um mês antes, a gente começa. Faz um intensivo assim todo dia. Você pega um horário para você que se sente mais, que você sente cansado, quer dizer, descansado. Sim. Um horário que você se sente descansado para se dedicar. Sempre tentar também fazer uma atividade física para você estar com Boa. mental E ia bom, te perguntar isso para também. você ter um Perfeito. mental legal, para Perfeito. você estar bem, sem estresse, relaxado. Aí você escolhe um horário, fala assim, olha, eu vou treinar esse horário, sei lá, um exemplo, das 1 até as 5, 4 horas ali, 3 horas. Você treina essas 3, 4 horas e a última hora você assiste tudo que você fez. Perfeito. Legal. Ou, Bacana. se você quiser descansar, se você quer se você quiser descansar mesmo, por exemplo, você joga as 3 horas, passa umas 3 horas depois, 4 horas depois, um pouquinho antes de você ir dormir, você dá uma especulada Sim. para você ver o que você fez de errado, com a cabeça mais tranquila, porque às vezes o jogador de FIFA ele tem um ego muito grande, né? De você assistir às vezes o jogo que você perdeu, você não quer assistir. Sim. Então é bom você ter esse descanso para você não acabar de perder e já querer assistir. Não, vou ver o que eu errei. Você vai Sim. ficar bravo, você vai pensar, não errei, foi culpa do jogo. Então, talvez se você faz isso depois, você tá com a cabeça mais tranquila, você tem que para você evoluir, é isso. Você tem que ver o que você Show. errou, você tem que é, como que eu posso dizer? Você tem que assumir. Sim. Assumir que você errou. Perfeito. Você tem que assumir que você errou e que você vai melhorar. Senão se você acha que está fazendo tudo certo, você não vai evoluir Perfeito. nunca. Muitas vezes, né, a gente vê os jogadores mais casuais que botam desculpa em tudo, no jogador, no delay, no time, no não sei o quê. E aí, quando assiste o replay daquela partida, a gente vê que muitas vezes ele errou, mas tinha uma outra possibilidade de fazer uma outra ação, um passe, um chute ou um drible que seria melhor. E, na verdade, o problema não foi todas essas outras coisas que se coloca desculpa, e sim uma tomada de decisão que não foi tão certa, uma tomada de decisão errada, né? E a gente só consegue ver isso analisando depois, porque passa tão rápido no jogo que às vezes tu pensa que aquele chute que tu deu errado foi aquele o erro, mas na origem do lance tu fez uma outra coisa nada a ver, que foi errada, e tu só vai conseguir pegar essa origem quando tu estiver com calma, analisando tudo certinho, né? O que eu costumo falar bastante ainda que me conhece, sabe? O pessoal analisa muito o micro, mas não vê o macro. É isso aí. Que antes de você errar um chute lá, quer dizer, antes de você tomar um gol, você foi lá e, sei lá, não finalizou a jogada, que era só você chutar no gol para causar um escanteio e você não ter esse contra-ataque para marcar. Puxou um volante lá no início da jogada e o zagueiro teve que cobrir o outro e por isso tomou o gol. Era para marcar ali a linha do cara com o atacante. Tivemos uma presença especial. Bom,
aí você não puxou um atacante ali para marcar uma linha de passe, você já puxou direto o volante para marcar, e aí o cara achou o passe, o seu volante não estava mais ali, e era o volante que pode bloquear um chute do cara lá atrás e tal. Então, o pessoal não tem essa O autocrítica, macro, né? Tem que ver o macro. Tem que só não, entender, ver o macro. não tem essa Perfeito. autocrítica aí com você mesmo, que às vezes é uma barreira que você não evolui umas coisas Exato. básicas. E aí, Alabinha, tu tocou num ponto que eu já ia falar contigo, que é a parte do exercício físico. O Uhum. Alabinha, rapaziada, eu joguei bola com ele, já acompanho ele. O Alabinha, ele joga bola também, ele não joga só FIFA. O cara é craque no futebol da vida real e o cara é craque no futebol virtual. E o quão isso influencia para tua tomada de decisão, para o teu mental no jogo e até mesmo na tua criação de jogadas. Porque o cara que joga bola tem muita coisa que o cara consegue adaptar do FIFA e querendo ou não, tem semelhança, né? Uma jogada tal, um drible para procurar tal espaço, uma triangulação, um lançamento. O quão o ser um atleta também fora do futebol virtual faz diferença pro Fifinha. Olha, é meio complicado, porque assim, hoje se a gente jogar o FIFA do jeito que a gente joga a bola, a gente meio que não chega em trás em lugar nenhum, né? Porque o pessoal fala que o FIFA é muito arcade, que você tem que ser bugador, que você tem Bugador. que dar umas trivelas. Realmente tem que fazer isso para você Sim, ser um sim. pouquinho Tem acima o da meta, média. né? Tem o Só que meta. assim, a gente esquece que é futebol. Sim. Então tem umas coisas que você. Beleza, que às vezes o FIFA não respeita muito a lei da física, Ah, né? mas uma ultrapassagem, por É, uma exemplo. O ultrapassagem, cara que joga bola sabe que tu tem que dar o passe e o outro tem que ultrapassar para aham, fazer uma você tabela. tem que Ou que quebrar tem que linhas. correr no espaço vazio, dar um creative runs pro cara, pro atacante correr no espaço Aham, vazio para dar o facão. então, Isso é do futebol, do cara que joga bola. O cara sabe que tem que fazer. Muitos casuais não sabem como executar esse tipo de comando dentro do FIFA, mas o cara que sabe executar toda a mecânica e ainda sabe do futebol, isso facilita, né? facilita, assim. Quantas tipo, pessoas que não são pró, que eu tenho certeza que joga bola e não sabe o que tem que fazer, mas não Não tem a responde aos mecânica, né? dedos, né? Os dedos, tipo, não fazem o que a pessoa pensa, mas realmente, igual você falou, o futebol não é só pra frente, por isso que tem a agilidade, mobilidade, você ali saber que você tem que ir para um lado, saber que você tem que ir para o outro, não é só reto, 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 reto. O exemplo que você falou do Creative Runs é o melhor exemplo possível, porque assim, tem muita gente que acha que é só o jogador passar. Tem muita gente que não sabe se você dá um toquinho com o analógico pro lado, você vai fazer o atacante quebrar a linha que o zagueiro estava correndo, daí depois você pede para passar de novo, e aí ele passa de uma Aí forma fica diferente, aí fica isso, livre. Então, isso. tem o player lock também que Ajuda muito. É ajuda. difícil de usar, mas o cara que domina Uhum. é Então, sensacional. tem ali a percepção de você não tocar em um cara que está impedido também, isso no, você pedir para um lateral passar, isso daí é coisas que assim, você tem que lembrar que você também entende um pouco de futebol, isso nessas partes assim de leitura de jogo, eu acho que o futebol influencia bastante. Agora, assim, na parte de execução, é bom a pessoa ela tá ligada que o FIFA é o arcade que todo mundo fala, então você Isso. tem que estar por dentro. E é isso, Alabinha. Muito legal bater esse papo contigo, de entrar num outro lado, né, do FIFA, não só perguntando qual jogador é melhor, qual playstyle é melhor, mas sim entender o lado humano e o lado mental, psicológico que faz esses players se tornarem tão diferentes, né? A gente conversando com eles, o pouquinho que a gente conversa, a gente já consegue entender por que eles chegam onde eles chegam. Quando tu começa a ouvir o que tem dentro da cabeça de alguém diferente, tu entende, pô, é por isso que esse cara chegou lá. Então, Labinha, muito legal o papo, te agradeço muito e queria ouvir também um pouquinho de ti brevemente, o que espera agora nesse, ou final de FC 24, né, que a gente ainda vai ter alguns meses, o que tu pretende fazer nesse restante de temporada e o que tu espera da próxima temporada. Então, para essa temporada, acredito que foi uma parte assim de transição, igual a gente estava comentando. Foi muito bom. Acredito que, na medida do possível, foi muito bom. Esse projeto do Grêmio me deu uma motivação muito grande para tentar, e se Deus quiser, conseguir levar o Grêmio nessa modalidade o mais alto possível, o melhor possível. E se não tiver campeonato agora, nesse 24 que se encerrou muito rápido, espero que no 25 seja muito melhor que
foi no 20, 21, 22, 23, 24 e no 25 estamos aí para representar o Grêmio da melhor forma e trazer conquistas aí, porque time copeiro, né? A gente tem que estar ganhando sempre para estar respeitando o que o clube tem a proposta de levantar troféus, copas, títulos e tudo mais. Então, vamos que vamos. Então é isso, me despedindo aqui do Alabinha. Alabinha, Tamo tamo junto. junto e até a próxima. É nóis.